Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô sumida, né? Mas resolvi fazer esse vídeo aqui. Não fazendo comparação, mas já fazendo comparação com o Brasil. Lá no Brasil, no início do ano letivo, é uma loucura porque gasta-se muito com material. Porque desde a creche até tu estudar até, sei lá, até a 8ª série, se não me engano, você tem uma lista de material extensa que você tem que comprar, que inclui papel higiênico às vezes, folha de ofício, né? Às vezes a gente tem que comprar às vezes 400 folhas de papel ofício. Vai lá, senão eu não consigo fazer o vídeo. Ó, vai quebrar, senão eu não vou dar outro. E o vídeo, de quando tiver pra te fazer, pra tu participar do vídeo, eu te chamo, tá? Deixa eu só terminar, depois eu te chamo, ok? Ah, tu é muito chata, hein? Oh, meu Deus. Opa. Aí, lá é muito caro, né? Porque, assim, são muitas coisas que você tem que comprar. E quando eu lembro que eu era pequena, eu era doida por algumas coisas que eu tinha vontade. E ela comprava literalmente o básico, né? A borracha mais barato, o lápis de cor mais barato. Canetinha, nunca. Canetinha nunca tinha. Sabe quando eu comecei a ter canetinha? Que aqui no caso são os marcadores. Quando começou a aparecer loja de R$1,99 na minha cidade. Aí tinha as canetinhas, eu comprava, né? Minha mãe comprava. Foi quando eu fui ter, mas quando eu tinha muito maior lápis de... Assim não! Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo sem as meninas me atrapalharem, né? E agora eu tô fazendo a verificação, não. Tô anotando o nomezinho das meninas para poder mandar o material delas, que eu ainda não tive tempo de fazer isso. E a professora esse ano pediu para fazer a identificação em todo material. Aí tem que colocar o nomezinho delas, né? Então eu tô fazendo isso. Geralmente, quando chega no final do ano, não tem mais nada. Às vezes a Lívia chega aqui com um pedacinho de papel. Deixa eu ver se fica melhor assim ou assim. Assim acho que fica bom. Eu tenho que cortar aqui. Então, eu tô fazendo as identificações dela. Quando eu cheguei aqui, né, eu fiquei preocupada. Falei assim, caraca, como é que vai ser quando a Lívia estiver na escola? A gente não vai ter dinheiro para pagar o material, né? Aí eu lembro que a Lívia... Oi. Também. Aí eu lembrei... Aí quando foi a primeira reunião, a professora pegou assim... Aí eu fui ver assim, no material dela, né? Era roupa de cama. Roupa de cama, né? Pra ela dormir. Não mexe, que eu estou colocando o nome. Era roupa de cama. Uma fronha, né? Um lençol pra baixo, um lençol pra cima e a fronha. E material. Como é que se diz? Uma caixa de lápis de cor, uma caixa de marcadores. E acho que borracha. Só. Aí eu falei, não precisa de mais nada. Ela, não, tu pode ir ali no mercado ali comprar. E aqui tu acha, em qualquer lugar, tu acha nos mercados, tem a seção escolar. Tu acha em qualquer lugar. E tem uma loja aqui chamada... Ó, essa etiqueta não tá muito boa, não. Chamada Action. Essa loja é espetacular. Eu vou fazer a marcação daqui. Então, as meninas gostam. O material delas é esse aqui, ó. Só isso. Isso aqui não saiu nem... Mãe. Vai ter saído uns 15 euros. Esse? São uns 15 euros tudo. Não. Porque eu comprei uma coisa pra mim, que depois eu vou mostrar. Eu vou botar aqui os nomes, depois eu volto. Como eu tinha prometido, eu fiz um pedaço de vídeo e voltei agora pra ver até o que eu tinha falado, né? Era questão de material. Eu tinha falado que tinha dado mais ou menos uns 15 euros, né? As meninas ainda não usam... Assim, eu não uso caderno nem nada, né?
igual assim, folha eu não preciso comprar, mas elas usam muita coisa. Eu só não vou pegar porque tá muito bem guardado. Quando a Lívia termina a escola, eu recebo um fichário com todos os trabalhos que ela fez durante o ano. Todos. Um fichário, uma pasta grande. Um fichário, uma pasta grande. Ou seja, eu já tenho ali de 3 anos. Tenho de 3 anos já. Ano que vem eu vou ter 2, né? Que é a Lívia e a Lúcia. Então tem muito material e elas não pedem mais nada além dessas coisinhas de marcador, lápis de cor, nem sei se eu falei no vídeo anterior. Borracha, afiador para Lúcia eu não comprei, fiquei na dúvida. Eu até comprei uma régua para Lívia, mas calhou da régua não usar e para mim aqui é importante. E quando eu falei que eu comprei caneta, assim, eu sou apaixonada por caneta. Eu amo escrever, eu escrevo muito. Não escrevo nenhum livro, nem minha biografia, nem nada, mas eu escrevo por causa dos orçamentos, faço alguns apontamentos e questão do meu curso também. E tem uns códigos que precisam de muita coisa colorida. Gente, quando eu vi essa lata, era o meu sonho de consumo lá no Brasil. Não essa lata, mas as canetas que vem dentro da lata, que era a coisa mais linda, mas assim, era fora da realidade eu ter aquilo. Isso já velha já, né? Grande, então, quando eu era pequena, não tinha. Tinha, assim, o bom lápis que tinha era Faber-Castell. Aí os marcadores, né, que são as canetinhas, era o meu sonho de consumo ter da Compactor, que era pequenininha, ou a gordinha, que tinha os corações assim em volta. Depois ficou mais séria e tal, mas assim, eu não tinha condição, era lápis de cor e passamão, e não era Faber-Castell. Mas eu tinha, né, não posso reclamar. Às vezes a gente ficasse se humilhando pra quem tinha, me presta uma canetinha, por favor. Aí fala, só se você fizer tal coisa. Era assim, tá, gente? Aí isso aqui, olha só, deixa eu virar aqui de frente. Isso aqui eu comprei lá na Action. Tem muitos. Isso aqui foi o mais barato que eu achei. Acho que não foi nem 3 euros. Ele vem canetas, é em 36. Vem canetas, vem marcadores e o lápis de cor. Eu precisava comprar lápis de cor pra Lívia. Eu falei, vou comprar esse, eu tiro o lápis de cor pra ela. E fico com as canetas pra mim. Elas estão doidas atrás disso aqui. Aí, aqui, ó. As canetas, ó. É futilidade? O vídeo é fútil? Ai, mas eu adorei, gente. Aí vem 12 canetas dessa daqui, ó. Igual caneta de gel com purpurina. Eu sempre gostei, ó. Ela aqui, ó, fininha. Vai ser ótimo. Eu faço o negócio de informática que eu faço, pede muito, tem muito código e botando assim colorido é muito mais fácil. Eu tava usando essa daqui, ó, que o Rafael ganhou da Panasonic. Aí tinha aqui preta, isso aqui era onda na minha época, azul e vermelha. Pô, essa canetinha é bem boa. Ele nem gosta que eu fique usando ela, mas pra escrever ela é maravilhosa. E eu peguei então isso pra mim. Porque aqui em casa a gente já tem lápis de cor para elas sempre, para fazer pintura. Eu até comprei um giz de cera muito bom, que ele é forte e parece um lápis de cor, mas ele é maravilhoso. A gente até no domingo ficou brincando de fazer pintura com elas. Marcador não, porque marcador elas fazem muita bobagem. Deixa só lá na escola mesmo. Aqui em casa é só lápis de cor. Então, sempre tem lápis de cor aqui para elas. Que a gente faz muita pintura, desenho, elas gostam bastante. Até eu gosto, gente. Eu sou apaixonada por pintar. Aí no domingo até o Rafael entrou na dança, ele tava pintando também com elas. Mas aqui a gente consegue comprar, né, pra quem gosta, né? Infelizmente a gente às vezes não pode comprar porque sai um pouco da risca, mas tem muita coisa baratinha que é engraçadinha. E essa loja, né, da Action tem muita coisa. Vai falar que tem qualidade? Não sei, vamos ver quanto tempo vai durar minhas canetas. Eu vou usar bastante, vamos ver. Se durar 1 ano, vou ficar feliz. Se durar 2, vou ficar assim nas alturas, né? Vamos ver. E tem os marcadores que eu de vez em quando ali. Eu posso pegar emprestado o seu marcador? Falei, pode. Que aí o marcador... Opa! O marcador é assim, ó. A ponta dele... Deixa eu botar aqui, é mais grossinho, ó. E a ponta da caneta é essa. Igual assim, lá no Lidl... no Lidl... Tem uma caixa com 12 canetas de gel com glitter.
Acho que é R$13,99. Ainda não comprei, mas eu fico tentada. Ai, o que eu gosto muito, gente. Mas foi só uma cachaça, né? Pra poder marcar. Mas eu sempre fui assim, eu sempre gostei. Essas de gel, eu sempre tinha uma cor, porque era muito caro. Era R$12 na época que eu comprava. E minha mãe não ficava gastando dinheiro com isso, mas eu pedia pelo menos umazinha, assim, na lista de material e ela comprava. Era uma dourada ou uma prata. Pronto, era o que podia ter. E eu lembro que como era caro o material, gente, a gente deixava, passava, era mais ou menos assim. Agora uma curiosidade, quem é da turma dos 40 talvez vai lembrar. Lá na nossa cidade, minha mãe recebeu material, sempre comprava material, era muito grande. Eu adorava ir comprar material. Era tipo assim, era o auge comprar o material. A gente ficava na fila gigantesca para poder comprar. Tinha que comprar antes para não ter que ficar na fila. E quando deixava muito, ficava na fila assim, quilométrica. A gente passava nas papelarias para poder fazer o orçamento. Aí deixava o orçamento e voltava depois de 2 horas, 3 horas para voltar e anotando para ver qual lugar que tinha o melhor preço. E o que a minha mãe fazia? Às vezes a gente comprava o material um pouco num lugar, um pouco em outro. Às vezes comprava tudo em um quando conseguia um bom preço. E eu lembro de uma papelaria que a gente sempre comprava, que era Ambar. Acho que ela nem existe mais. E ela vinha tava uma sacola de papelão com alça de plástico preta. E lá levava o material da gente. Aí quando começava a escola, uma semana antes da data, a gente ia lá entregar o material, aí entregava as folhas. Cada aluno, igual assim, geralmente pedia 400 folhas de papel ofício. Um raminho desses, né? Quando eu falo isso pra Olga, a Olga fica sem acreditar. E tem lugar que pede até papel higiênico, né? Creche, essas coisas assim. Tem creche que a lista escolar, assim, é absurda. Eu espero que esse vídeo, sim, dê uma repercussão para as pessoas poderem colocar a experiência que deve ter, quem for ver, né, também, né? Contar as experiências de como era a questão de material escolar. Porque tem lugar que você paga uma fortuna. E a gente, quando vai entrar Isso eu tô falando de mim. Quando eu entrava na quinta série, a gente tinha que comprar o livro de inglês. Da quinta à oitava. Era o livro de inglês. Curiosidade, hein? Com uma fita cassete. Ai, cara. E a gente então ficava ouvindo a fita cassete. Ficava listen, né? Para ouvir as lições, né? E repetia. Então a nossa aula de inglês da quinta à oitava série era assim. O professor levava um rádio para a escola, levava a fita, a pessoa repetia e a gente repetia atrás. Caraca, né? Eu tô lembrando disso agora, muito engraçado. E depois, quando chegou pro segundo grau, aí eu consegui uma bolsa de um colégio particular chamado Elad, que hoje em dia não existe mais, e tinha que comprar todos os livros de todas as matérias. Eu não comprei, né? Não tinha condição. Na época, assim, eu consegui a bolsa, o colégio era, eu acho que era em torno de R$500, eu consegui uma bolsa que eu pagava R$75. E a minha mãe se apertou, não, você vai e tal, era a média muito boa, que eu, né, falava que eu queria ir para a faculdade. Também a vaga que eu consegui no colégio era em Pedro do Rio, porque o colégio que tinha no centro eu não queria estudar. Por causa de alguns fatos que tinham acontecido no colégio e tal, então eu tinha medo de estudar lá. E o outro colégio eu ia ter que sair de casa todo dia, 4h30 da manhã, mas eu não tinha autocarro para levar, né? Não tinha ônibus. Então não fui, porque eu tinha vontade. Porque acontece, nesse colégio ele dava formação para professores. Eu queria ir para um colégio público que me desse formação. Não, não era professores. Eu não lembro qual era a formação, que acho que de professores era no Alto da Serra e também ficava muito distante para mim. Mas aí eu não lembro mais, né? Eu queria fazer uma formação dessa. Aí eu fiz 2 provas para 2 colégios particulares. Um foi o Elad, o outro no Cândido, não, o Cândido Portinari era público, e o outro era para um colégio particular de Itaipava.
Aí o colégio era mais caro, era em torno de R$ 700. Eu consegui uma bolsa de 150, mas ficava apertado para minha mãe já e tinha a questão das passagens. Mesmo que eu pagasse 50%, tinha as passagens e eles estudavam vários dias durante a semana à tarde. E eu ia ter que pagar almoço, então na ponta do lápis não ficou interessante. E no ELAD eu tinha 2 dias da semana que tinha que almoçar fora, mas a minha irmã morava próximo, eu ia almoçar todo dia na casa dela, então eu não precisava, no trabalho dela eu não precisava pagar almoço. Era muito raro, tipo assim, eu falava, mãe, hoje eu quero ir comer fora, que a gente geralmente comia era o lanche do Badoff. Nossa, parece até contando coisas que eu tô lembrando aqui. Era o lanche do Badoff, então tinha que ter R$ 5. Então, era tipo assim, uma data muito comemorativa, minha mãe me dava os R$ 5 para eu poder almoçar. Então, ficou mais interessante pro ELAD. Quando eu fui pro ELAD, tinha a questão dos livros. E quem pagou todos os livros foi a patroa da minha mãe. Pagou todos os livros. Aí, na época, ficou em torno de R$ 1.200. Porra, uma fortuna. Hoje em dia é muito dinheiro, então naquela época era mais ainda. Ela me deu todos os livros. E depois disso, eu estudei durante 2 anos estudei 1 ano nessa escola usando os livros. No segundo ano, o colégio entrou num problema lá de questões financeiras e foi vendido para um grupo muito importante na época, chamado GPI. Quem é do Rio de Janeiro talvez lembre. GPI, GPI. Então eles não... Isso era a música deles, tá, gente? Então eles não tinham... A metodologia deles não era usar os livros didáticos. Era sistema de apostilas, ou seja, tudo que foi comprado não valia mais de nada. Aí teve que pagar as apostilas. As apostilas eram R$ 400 para o ano todo. Eu já era grande, já ganhava dinheiro e tal, e teve um carnaval que eu trabalhei nessa casa da dona, da patroa da minha mãe, né? E ela perguntou para mim o que eu queria, o que eu precisava. Aí eu trabalhei durante 15 dias de carnaval. Todo mundo descia para o Rio, tinha mais de 30 pessoas lá trabalhando. E eu falei que eu queria as apostilas do curso. Ela foi e me deu dinheiro para poder pagar as apostilas. E eu paguei as apostilas todinha, minha mãe não precisou pagar a apostila. Aí quando foi o outro ano, eu vi que estava ficando apertado. Eu falei, pô, não dá para minha mãe ficar pagando. Eu saí do colégio particular, arranjei um trabalho e fui para estudar no colégio público. Que eu queria fazer formação em contabilidade. E só tinha no liceu, né, na escola lá, e só tinha à noite. Entrei. Quando eu entrei, o que aconteceu? Tipo assim, quando eu entrei no 3º ano, aquela turma que estava fazendo técnico, né, que era o 4º ano, era a última turma, não ia ter mais contabilidade. Aí eu fiquei triste, falei, pô, não acredito. Fiz o meu 2º grau, terminei, mas eu queria fazer meu técnico em contabilidade. O único que tinha o técnico em contabilidade era em outro lugar, que era em Cascatinha. Tipo assim, demorava muito. Eu saía de lá 10 horas da noite, chegava em casa todo dia, em casa meia-noite. Depois de um tempo eu vi que tinha lá, eu falei, não, eu quero fazer meu técnico, fiz durante 1 ano e meio. Saía do trabalho, quando eu comecei a trabalhar, nisso já comecei a ajudar em casa e tal, comecei a trabalhar e fazia o técnico. Fiz o técnico em contabilidade e logo depois eu entrei na faculdade. Eu queria fazer contabilidade, mas o curso era muito caro, né? Então não deu para me fazer. E além do horário, porque eu trabalhava no comércio, então nem sempre eu conseguia. Mas nem sei porque que eu tô falando isso, né? Tô aqui desabafando, mas o vídeo era para falar sobre material escolar, né? Mas eu gosto de relembrar essa parte, né, da minha vida. Foi uma parte boa. E depois eu fui fazer administração. Quando eu queria fazer administração, eu me apaixonei por administração hospitalar. Fiquei encantada, mas também o curso era muito caro. Então eu não consegui fazer. Então eu fiz 1 ano e meio numa faculdade. Tive uma colocação muito boa no vestibular. Consegui um desconto bem interessante. Mas só que a faculdade era para quem não trabalhava, infelizmente, porque eu trabalhava no comércio, né? Era na Rua Teresa.
Então eu saía às vezes da Rua Teresa 6 horas, né, que era o horário que fechava, mas nem sempre eu conseguia ir 6 horas. Andava igual uma maluca para pegar o autocarro. E geralmente o autocarro estava sempre cheio para poder chegar na escola. Tinha dia que eu chegava na faculdade, 7h30. Então nisso eu já perdia uma aula. O primeiro tempo já ia embora. E tinha aulas aos sábados. E tinha umas matérias que começava a aula às 5h30 da tarde. Nunca, eu chegava lá 2 horas depois, perdia 2 horas de aula, né? 2 horas, eu não lembro qual era o tempo mais ou menos, acho que era 50 minutos. Então já perdia 2 horas, 2 aulas brincando. Aí foi desanimando, eu fiquei com rendimento muito baixo e a média era alta, que eu tinha que tirar, se eu não me engano, era média 6 ou média 7, não lembro. Aí eu tive que abandonar o curso. Fiquei 1 ano de recolha, eu falei não. Aí depois eu entrei numa faculdade que era mais acessível para mim, e a questão do horário, e terminei minha faculdade a trancos e barrancos, né? Mas eu consegui. Mas nesse meio tempo eu fiz bastante formação. Eu fiz formação eu tenho técnico em turismo, tenho esse de contabilidade, fui fazendo alguns cursos de informática, alguma coisa ou outra ali, curso de inglês e tal, e isso. Mas era para falar sobre material escolar, mas eu acho interessante. Eu espero que o pessoal fale a questão do material escolar, coloque aí a sua experiência de como é que era na sua época. Porque quem é mais velho, gente, não acredito. Quando for menino, então, menino não ligava muito nisso, né? Mas para comprar os cadernos e tal. Aqui eu não vejo nada disso. Os cadernos é tudo liso. Eu ainda não vi nada, a gente era doida por um caderno de personagem, cheio de treta, de não sei o que tem. Aí eu queria um caderno para cada matéria. Minha mãe chegava e falava, não, tu vai ter que ter um caderno de 20 matérias. Era um caderno gigante que a gente tinha que usar. Pesadão. E quando acabava, tipo assim, matemática e português, sempre acabava. Aí tu tinha que comprar outro caderno, aí tu ficava andando com peso absurdo, mas era mais barato, né? Não tinha o que fazer. Chegava no final do ano, aquele caderno tava horroroso, porque ele andava todos os dias, pra cima e pra baixo. E era um negócio assim, ó. Era de 20 matérias, acho que era... Não sei se era 500 folhas, eu não lembro. Mas é isso. Então, só pra terminar. Desde já, muito obrigada e tchauzinho. Só pra dizer que eu não tô aparecendo, mas eu tô aqui, tá? Tchauzinho, fica com Deus.